pessoal! Estamos de volta ao nosso curso de cálculo. No encontro passado, estudamos os limites infinitos e as assíntotas verticais. Hoje, vamos ver os limites no infinito e as assíntotas horizontais. Vemos na figura uma bancada que faz parte do Laboratório de Pneumática do Instituto Federal de Pernambuco. Então, os alunos de engenharia cursam a disciplina chamada Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos. E a pneumática está bem presente no nosso dia a dia. Pneumática é uma área da engenharia que faz uso de gases comprimidos, principalmente o ar comprimido, ou seja, o ar sob pressão produzido por um compressor. Então, nessa disciplina, os estudantes utilizam componentes pneumáticos típicos de uso industrial, como compressor, válvulas e vários dispositivos. Com essa bancada, nós podemos montar circuito de acionamento direto totalmente pneumático. Queríamos destacar aqui os cilindros de simples e dupla ação. Por quê? Esses cilindros são atuadores pneumáticos que são projetados para transformar o ar sob pressão em trabalhos mecânicos. Normalmente eles são lineares, mas vários desses cilindros também são rotativos, dependendo da aplicação. Nessa outra imagem, podemos ver a bancada montada com 5 cilindros, formando um circuito eletropneumático sequencial. Então, os alunos, ao longo do curso de pneumática, eles montam tanto circuitos sequenciais como circuitos combinacionais, visando a automação de máquinas e sistemas. Então, na aula de hoje, nós gostaríamos de iniciar com um cilindro de simples ação. Este cilindro possui um retorno por mola. Você observe aqui que no seu retorno tem uma mola. Então, nós utilizamos ar comprimido para gerar uma força de avanço que vai empurrar o êmbolo desse cilindro e vai realizar o trabalho. E no retorno, cessado o ar comprimido, quando você retira o ar comprimido, esse cilindro retorna com uma mola, ok? Nós vimos desde o ensino médio, vocês estudaram que a pressão é dada por força dividido pela área. Então, é uma razão de força e área. Aqui nós vamos manter uma força constante, essa força de avanço constante de 25,6 kgfs. E a P, nós vamos considerar a pressão de trabalho e a área do êmbolo, ok? Então, essa força teórica que nós estamos calculando, ela vai levar em conta a área do êmbolo. Então, nós vamos utilizar uma área de êmbolo circular, que seria dado por πr², mas na mecânica é muito comum você trocar o raio pelo diâmetro. Uma vez que o diâmetro é o dobro do raio, então o raio é dado pela metade do diâmetro. Se nós elevarmos d sobre 2 ao quadrado, ficamos com a área do círculo de πd2 sobre 4. Ok? Vamos substituir na fórmula, então, pressão vai ser dado pela força de 25,6 kgfs, dividido pela área, que é dada por πd2 sobre 4. Então, nós temos aqui uma divisão, nós podemos repetir a primeira fração, que seria 25,6, e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, 4, que está no denominador, iria para o numerador, e o π, que está no numerador, aparece agora no denominador. Com o auxílio de sua calculadora, nós vamos multiplicar 25,6 vezes 4, dividido por π. Então, você pode estar fazendo essas contas, ficaríamos com uma constante de 32,6 dividido pelo diâmetro ao quadrado. Então, nós notamos aqui que a pressão é inversamente proporcional ao quadrado do diâmetro do êmbolo. Quanto maior for esse diâmetro, menor será a pressão, considerando uma força constante. Vamos calcular essa pressão para um diâmetro de êmbolo de 2 centímetros. Então, se nós calcularmos essa pressão, substituindo 2 aqui no diâmetro, nós ficaríamos com 2 ao quadrado, 4. Dividindo 32,6 por 4, temos uma pressão de 8,15. Observe que a unidade de força aqui
é o quilograma-força, e o diâmetro está em centímetro, então a área estaria em centímetro quadrado. Então, ficamos com uma pressão de 8,15 kg-força por centímetro quadrado. Na pneumática, também na hidráulica, é muito comum utilizar essa pressão numa unidade chamada de bar, ok? Então, bar é uma unidade de pressão ainda muito utilizada na pneumática. Nesse caso, nós vamos dividir por 1,02 para converter de quilograma-força por centímetro quadrado para bar. E aí ficamos com uma pressão, o ar comprimido está uma pressão de 8 bar. Apesar dessa unidade ainda ser utilizada para pressão, a unidade oficial no Sistema Internacional de Pressão é Newton por metro quadrado, que seria o Pascal. Também ainda é muito utilizado na engenharia o megapascal, que seria Newton por milímetro quadrado. Nós vamos montar uma tabela que temos aqui o diâmetro do êmbolo em centímetro e a pressão em quilograma-força por centímetro quadrado. No primeiro caso, nós fizemos que para um diâmetro de 2 centímetros, a pressão é 8,15. Se dobrarmos agora esse diâmetro para 4, vamos ver que a pressão, se você substituir na equação, cai para 2,04. Observe que quando você dobra o diâmetro, a pressão fica 4 vezes menor. Por quê? O diâmetro está ao quadrado. Então, você vai reduzir a pressão com 2 ao quadrado. Então, seria 4 vezes menor. Já no caso, se a gente exagerar agora para um diâmetro de 40 centímetros, poderia ter aplicações com diâmetros maiores, mas o que seria necessário? A força não seria constante. Então, muito cuidado nesse detalhe, nós estamos mantendo a força constante. E na prática, você teria sistemas pneumáticos com pressão de 8 ou 2, mais ou menos, quilograma-força por centímetro quadrado, mas já essas duas pressões aqui mostradas, tanto para o diâmetro de 40 como para o diâmetro de 400, seriam inviáveis na prática. Então, para diâmetros maiores do êmbolo, você considera uma força maior, ou seja, você vai fazer uma força maior. Então, esse problema vai ser útil para nós vermos o conceito de limite no infinito. Mas, na prática, quando você aumenta muito o diâmetro e mantém a força constante, a pressão seria muito pequena. Você observe que ela está tendendo para um número bem pertinho de zero. Então, se nós quiséssemos calcular o limite quando D tende para mais infinito, observe que na aula passada nós vimos limites infinitos, que o x tendia para um número e dava uma resposta infinita. Agora não, o x está tendendo para mais infinito. Então, quando isso acontece, nós dizemos que estamos trabalhando com limites no infinito. Porque o x tende para mais ou menos infinito, que no nosso caso seria o diâmetro. O diâmetro está tendendo para mais infinito dessa função. Observe que quanto maior o número que você coloca aqui no diâmetro, menor vai ser o valor desse limite. À medida que você vai aumentando, cada vez você coloca um número maior. Se você chegasse no infinito, observe que infinito não é um número, como nós falamos na aula passada. Mas se você faz para um número muito grande, porque sempre vai existir um número maior do que outro. Mas se você faz para um número muito grande, então esse limite tende para zero. Se você observar nesse gráfico, a medida, temos aqui o diâmetro na abscissa e a pressão na ordenada. À medida que você aumenta o diâmetro, o valor da pressão vai diminuindo. Então, se você exagera muito nesse valor, cada vez ele vai estar mais próximo de zero. Então, essa pressão vai estar mais próximo de zero. E no limite, quando esse diâmetro tende para mais infinito, o valor dessa pressão é zero. Ok? Observe nesse gráfico, né, que para o ponto de diâmetro 4, temos aqui a pressão 2 e quando o diâmetro é 2, temos aqui a pressão de 8. Mas observe que cai rapidamente, né? Você já vê que o gráfico está indo, quanto maior o diâmetro, mais próximo de zero. Por que esse gráfico tende mais rápido? Porque estamos aqui dividindo pelo quadrado do diâmetro.
Nós temos agora a função y igual a 1 sobre x ao quadrado. Observe que seu domínio é formado por todos os números reais, exceto o número zero, porque zeraria o denominador. Mas, se você notou, essa função é a mesma daquele cilindro pneumático que nós calculamos a força, porque ela é dada pelo produto de y vezes x ao quadrado igual a constante 1. Que o y aqui seria a pressão, a força de 1 e a área x ao quadrado. A única diferença dela para a anterior é a constante, porque lá tínhamos uma força constante e aqui a nossa constante é 1. Se nós observarmos o gráfico, que é interessante, porque nós fizemos lá quando x tendia para mais infinito. Então, nós vimos que quando tende para mais infinito, o valor do limite tende para zero. Cada vez mais vai se aproximando de zero, que aqui seria o eixo x. Mas nós também podemos fazer o limite quando o x tende para menos infinito. Se nós fizermos quando o x tende para menos infinito, dessa mesma função, observe que o gráfico agora, ele quando o x vai se aproximando de menos infinito, essa função também vai se aproximando de zero, como no caso anterior. Então, quando o x tende para mais ou menos infinito, esse limite tende para zero. Observe que o infinito não representa um número. Aqui nós observamos uma tendência de um número muito grande ou também muito grande sendo negativo. Observe que em ambos os lados, tanto para mais infinito como para menos infinito, esse limite tendeu para zero. Então, vamos observar um assunto que vamos falar já já, que é a assíntota horizontal. Temos aqui uma reta horizontal, que o gráfico, quando vai para mais infinito, cada vez se aproxima mais dessa reta horizontal. E quando vai para menos infinito também, está cada vez mais próximo dessa reta horizontal, que nós chamamos de assíntota. Também nessa função, conhecida como hipérbole equilátera, que nós vimos na aula passada, a assíntota vertical dessa curva, temos aqui uma assíntota também horizontal para essa curva. Porque se nós fizermos o limite quando vai para mais infinito, vemos que ela também está tendendo a zero. E se formos para menos infinito, mais ela também está tendendo a zero, tanto para mais como para menos. Então, também dizemos que y igual a zero seria uma reta horizontal que nós chamamos de assíntota. Vamos mostrar essas duas curvas agora lado a lado. Então, para ambas essas curvas, nós temos uma assíntota horizontal, que é dada por y igual a zero. Observe que na aula passada nós vimos que essas curvas também têm uma assíntota vertical, que era dada pela reta x igual a zero. Hoje, nós estamos vendo a assíntota horizontal, então vamos destacar nessa curva essas assíntotas dadas pela reta y igual a zero. Observe que para determinar essas assíntotas horizontais é muito importante saber fazer o limite no infinito, ok? Então, nós vamos considerar um n, um expoente pertencente aos números racionais positivos. Então, se nós quisermos o limite quando x tende para mais infinito de 1 sobre x elevado a n, se esse n é um número racional positivo, observe que x elevado a um racional positivo, ele vai ficar cada vez maior, porque x é muito grande, né? Então, quando você vê isso no infinito, bem próximo do infinito, para um número muito grande, nós vamos ver que isso tende para zero. Ok? Tanto para mais infinito, como para menos infinito também. Observe apenas um detalhe. Se nós queremos fazer o limite quando x tende para mais infinito ou menos infinito de uma constante, independente do valor, nós vimos nas propriedades na aula 4, que o valor desse limite é igual a constante. Isso também é válido para limites no infinito. O limite quando x tende para mais ou menos infinito de uma constante k é a própria constante k, ok? Também note que quando vai para menos infinito, x elevado a n precisa ser definido para todo x, para todo valor de x, para que esse limite tenda para zero, nesse caso.
E aquelas propriedades que vimos na aula 4, a maioria delas é válida também para limites no infinito. Então, a gente vai estar usando várias daquelas propriedades que vimos na aula 4, como o limite da soma igual à soma do limite, limite da diferença igual à diferença de limite. Então, vamos estar utilizando o limite do quociente igual ao quociente dos limites. Então, vamos utilizar essas propriedades para fazer os limites dessa função f de x, uma função racional, 4x dividido por x menos 2, quando x tende para mais ou menos infinito. O primeiro detalhe que você tem a observar é que quanto maior o valor de x, quando x vai aumentando, tanto o numerador como o denominador dessa função também vai aumentando. Quanto maior o valor de x, se x for 4, por exemplo, teremos aqui 4 vezes 4, 16, dividido por 4 menos 2, 2. Daria 16 dividido por 2. Mas se você aumenta, por exemplo, para 10, você teria um numerador maior, 4 vezes 10, 40, dividido por 8, um denominador também maior. Então, quando você aumenta muito esse valor, tanto o numerador como o denominador também vão aumentar muito. Imagine multiplicar 4 vezes o infinito, um número muito alto. Então, se você multiplica um número muito alto por 4, ele vai dar um número mais alto ainda, ou seja, daria infinito. Se você tem um número muito elevado e subtrai 2, ele vai continuar muito grande ainda. Então, nós podemos dizer que esse limite seria infinito dividido por infinito. Mas cuidado nisso aí. Assim como nós vimos a indeterminação 0 sobre 0, e vimos que você não pode dividir 0 por 0 e dizer 1, pelo contrário, a indeterminação 0 sobre 0 pode dar qualquer valor, inclusive também o próprio 1, pode dar qualquer valor real, tanto positivo como negativo. Infinito dividido por infinito também pode dar qualquer valor, porque é uma indeterminação. Você não pode dividir infinito por infinito e dizer que é 1, mas é a segunda indeterminação do nosso curso que nós estamos apresentando no total de 7. Então, quando nós temos 0 sobre 0, a primeira indeterminação, agora infinito sobre infinito também indeterminado, e nós teremos que tirar essa indeterminação. Vamos aprender como tirar essa indeterminação. Então, temos aí que é indeterminado. E vamos partir para fazer o limite quando x tende a mais infinito de 4x sobre x menos 2. Nós vamos, quando aplicar as propriedades, quando você tem uma função racional, a dica é dividir pelo maior grau do denominador. Como o grau, tanto do numerador aqui como do denominador é 1, nós vamos dividir ambas as funções, a do numerador e a do denominador, por x, que é o maior grau do denominador. Se nós fizermos essa divisão, e nós já vamos separar aqui, ó, o limite de um quociente é o quociente dos limites. Então, já vamos separar esse limite quando x tende a mais infinito, tanto para o numerador como para o denominador, e vamos dividir 4x por x e x menos 2 por x. Como nós dividimos tanto no numerador como no denominador, a função não foi alterada. Se nós simplificarmos x com x, ficamos com o limite quando x tende a mais infinito de 4, que é uma constante, e aqui nós podemos dividir x por x, ficamos com 1, e menos 2 dividido por x, vamos repetir. Mas observe que é importante fazer essa divisão, porque agora nós ficamos com uma constante, que é o número 1, e uma fração. Se nós aplicarmos a propriedade que o limite da subtração é a subtração dos limites, nós podemos separar e ficamos que o limite quando x tende a mais infinito de 4 é uma constante, é 4. Aqui temos outra constante, que seria 1. Agora, observe aqui que o limite quando x tende para mais infinito de 2 dividido por x, quanto maior o valor de x, mais esse número vai tender para 0, como nós vimos aqui nessa definição. Então, tanto para menos infinito como para mais infinito. Então, o que é que acontece? Se nós substituirmos aqui um número muito grande, x, ia tender para 0. Então, nós ficamos com 1, que é o limite da constante, menos 0. E tiramos a indeterminação. Se fizermos 4 dividido por 1, temos que o limite dessa função, quando x tende para mais infinito, é igual a 4. E podemos aplicar o mesmo procedimento para o limite quando x tende para menos infinito dessa função.
Também vamos dividir pelo maior grau do denominador. Agora, observe que estamos colocando que o limite tende para menos infinito, mas até aqui não vai fazer diferença para essa questão. O limite, tanto para mais infinito como para menos infinito de uma constante, também será 4. Limite para menos infinito da constante 1 também será 1. E 2 sobre x, se você colocar agora um número muito grande, mais negativo, também vai tender para 0, como nós vimos anteriormente. Então, ficamos com o mesmo valor para o limite, tanto para mais infinito, tanto quando x tende para menos infinito. Esse limite é igual a 4. Então, para essa função, nós temos aqui os dois limites, tanto para mais infinito como para menos infinito, igual a 4. Agora, observe essa dica. Toda vez que o grau da função do numerador for igual ao grau da função do denominador, porque essas funções racionais são formadas por polinômio, basta você dividir o coeficiente do maior grau do numerador pelo coeficiente do maior grau do denominador, que você já vai ter o valor desse limite. Por exemplo, aqui teríamos 4 e aqui seria 1. Se eu dividir 4 por 1, já vai ser o limite tanto para menos infinito como para mais infinito dessa função. Como outro exemplo, nesse exemplo, essa função g, observe que o maior grau da função do numerador é 3 e do denominador também é 3. Como o grau dessas funções são iguais, eu posso dividir aqui 8 por 2. Essa função, o x tendendo para mais infinito da função g será 4 e o limite da função g de x, quando o x tende para menos infinito, também será 4. Agora, observe que eu só posso utilizar essa regra de dividir o maior grau porque esses polinômios ele possuem o mesmo grau, tanto no numerador como no denominador. Para essa função h, cujo grau do numerador é menor que o grau do polinômio do denominador, nós temos aqui um de grau 2 no numerador e um de grau 3. Toda vez que o grau do numerador for menor que o grau do denominador, esse limite sempre será 0, tanto para mais infinito como para menos infinito. Se você aplicar aquelas propriedades que nós utilizamos, você pode conferir que esse limite é 0, ok? E se você pensasse que para esse polinômio ter um grau 3 seria 0x à terceira, você poderia dividir 0 por 1, que também daria 0. Você pensar nesse sentido. Então, isso é válido quando o grau do polinômio do numerador é menor que o grau do polinômio do denominador. Já nessa função f aqui, nós temos o inverso. O grau do numerador agora é maior que o grau do denominador. Então, toda vez que isso acontecer, esse limite vai tender a ser mais infinito ou menos infinito. Ok? Nós vamos resolver esse problema aqui à parte. Vamos abrir um parêntese aí nessas questões. E vamos fazer o limite quando x tende para mais infinito dessa função f. Ok? Então, a dica, como nós fizemos na primeira questão, vamos dividir tanto em cima como embaixo pelo maior grau do denominador, que seria x ao quadrado. Então, vamos dividir tudo por x ao quadrado, tanto o numerador como o denominador. E já vamos separar o limite, que o limite do quociente é o quociente dos limites. Então, ficamos aqui com o limite quando x tende a mais infinito, dividido por x ao quadrado, que é o maior grau do denominador. Se nós separarmos esse limite, x ao cubo dividido por x ao quadrado, ficamos com x. X ao quadrado com x ao quadrado vai dar 1. E 2x dividido por x ao quadrado, ficaríamos com 2 sobre x. Corta x com x ao quadrado, ficamos 2 sobre x. Ok? Divisão de potência de mesma base, repete a base que é x e subtrai os expoentes. Ficaria 1 menos 2, ficaria menos 1. Por isso que o x está no denominador. E observe que também nós já separamos os limites, né? Colocando seu respectivo sinal. Já no denominador, dividindo por x ao quadrado, ficamos com o limite quando x tende a mais infinito de 2, menos o limite quando x tende a mais infinito de 10 sobre x, simplificamos aqui, e aqui 12 dividido por x ao quadrado, nesse limite quando x tende a mais infinito. E vamos aplicar as propriedades que nós vimos.
Onde for constante, vai ser o próprio valor. Então, limite quando x tende para mais infinito de 1 vai ser 1, e mais infinito, quando x tende a mais infinito de 2, vai ser 2, ok? Mas nesse primeiro caso aqui, quando x tende a mais infinito de x, ele vai tender a mais infinito. Menos 1, que é a constante, limite de 2 sobre x, quando x tende a mais infinito, para um número muito grande, ele tende a zero. Assim como 12 sobre x ao quadrado e 10 sobre x. E temos aqui o limite de uma constante, que é 2. Ok? 2 menos 0 mais 0, ficamos com 2 no denominador. E mais infinito menos 1, nós vimos que é um número muito grande. Então, consideramos infinito dividido por 2. Se você divide o infinito por 2, vai tender a mais infinito, já que os dois números são positivos. Agora, se aqui, por exemplo, fosse mais infinito e aqui fosse menos 2, você faria a divisão, mas com menos seria menos infinito. Então, nesses casos, que o limite iria dar infinito sobre infinito, que ia ser indeterminado, nós precisamos aplicar essas propriedades, dividindo inicialmente pelo maior grau do numerador, para podermos tirar a indeterminação e chegarmos no valor do limite. Vamos fazer também quando x tende para menos infinito, dessa mesma função, também aplicando o mesmo procedimento e dividindo por x ao quadrado. Vamos ver que praticamente não mudou nada aqui nessa questão. Mas muito cuidado que tem questões que vai mudar, vocês vão ver mais na frente. O detalhe aqui é que agora a única diferença é quando x tender a menos infinito de x, porque vai ficar menos infinito. Quando for constante, vai ficar o mesmo valor. E quando tiver um x no denominador, x ao quadrado ou x ao cubo, nós vimos que vai tender a zero. Então, ficamos aqui com menos infinito, menos 1. Você tem um número muito grande negativo. Quando você tira 1, ele continua menos infinito dividido por 2, o que vai ser agora menos infinito. Então, nós podemos dizer que o limite quando x tende a menos infinito dessa função vai ser menos infinito. Então, observe também que aparece um novo tipo de limite aqui, que nós vamos falar com mais detalhes daqui a pouco. Ele seria um limite infinito no infinito. Por quê? Agora esse limite tende para mais ou menos infinito. Nós chamamos de limite no infinito. Mas a resposta também deu infinita. Então, nós temos aqui um limite infinito no infinito. Voltando para aquela tela inicial, nós temos aqui os três casos. Então, para você fixar bem, se os polinômios do numerador e denominador da função racional tiverem o mesmo grau, basta dividir o coeficiente de maior grau do numerador e do denominador, que você já encontra o limite, tanto vale para mais infinito como menos infinito. Para o segundo caso, se o grau do numerador for menor que o grau do denominador, o limite da função, quando x tende para mais infinito ou menos infinito, será zero. E, por fim, o terceiro caso, quando o grau do numerador da função polinomial é maior que o grau do numerador, ela vai tender ou para mais infinito ou para menos infinito. E aí vemos o conceito de assíntota horizontal. Limites no infinito são muito importantes para determinar essas assíntotas. Se o limite no infinito é L, a reta horizontal y igual a L é a assíntota horizontal. Ok? Então, quando é que aparece uma assíntota horizontal? Toda vez que você fizer o limite para mais infinito ou menos infinito e der um valor real. Toda vez que der um valor real, positivo ou negativo ou zero, você vai ver que vai ter uma assíntota horizontal. Então, você vai fazer dois testes. Se der o mesmo valor para ambos os casos, quando x tende para mais infinito ou menos infinito, é porque temos somente uma assíntota horizontal. Se, porventura, derem valores diferentes, quando vai para mais infinito ou quando vai para menos infinito, vamos ter duas assíntotas horizontais. E, por fim, se esses limites para mais infinito ou menos infinito derem infinito ou menos infinito, como no caso anterior, for um limite
no infinito mais infinito, o que é que vai acontecer? Não vai ter assíntota horizontal, que é o caso das funções polinomiais. As funções polinomiais, se você faz o limite tendendo para mais infinito ou menos infinito, como resposta será ou mais infinito ou menos infinito. Então, as funções polinomiais não possuem assíntota horizontal. Aquela função que nós fizemos inicialmente, 4x dividido por x menos 2, nós temos aqui que o limite quando x tende a mais infinito tinha dado 4 e quando vem para menos infinito também tinha dado 4. Por isso, essa função tem apenas uma única assíntota, que vai ser a reta horizontal y igual a 4. Então, está aqui a reta em vermelho, y igual a 4. É uma função constante. Ok? Então, se você vir aqui, essa curva vem de mais infinito, e quando ela vai se aproximando, quanto mais o valor de x vai aumentando, mais ela vai se aproximando do valor dessa assíntota y igual a 4. O mesmo ocorre quando ela vem aqui com valores muito altos de y, ou seja, altos negativos, então seriam valores infinitos. Menos infinito, ela vem aqui de menos infinito, e à medida que x vai diminuindo, cada vez que x vai diminuindo, mais ela vai ficando próximo dessa assíntota horizontal y igual a 4, ok? Observe que para mais infinito ela vai vindo por cima, e para menos infinito ela vai vindo por baixo em relação a essa assíntota horizontal. Então, são muito úteis para fazer esboço de gráfico de função, essas assíntotas horizontais, assim como também nós vimos nas assíntotas verticais, ok? Então, nós vimos para essa curva que ela também teria uma assíntota vertical, ok? Então, teria uma assíntota aqui vertical. Então, várias funções racionais, elas podem ter ao mesmo tempo assíntotas horizontais ou verticais. Nós vamos agora encontrar as assíntotas horizontais dessa função f de x, se existir. Então, f de x é uma função racional, mas o detalhe é que no numerador nós temos uma função irracional, que seria a raiz quadrada de 3x ao quadrado mais 4. Então, nós queremos determinar inicialmente o limite quando x tende a mais infinito de f de x. Vamos utilizar a mesma regra que fizemos anteriormente, só que com alguns detalhes a considerar. Como o denominador é uma função de primeiro grau, nós vamos dividir tanto o numerador como o denominador pelo maior grau do numerador, que seria x. Então, separando esses limites, o limite de um quociente é o quociente dos limites, nós vamos dividir tanto o numerador, a raiz quadrada de 3x ao quadrado mais 4 por x, quanto também o denominador, ok? Também vamos considerar que a raiz quadrada de x ao quadrado é igual a x, ok? Mas observe que isso só é válido porque estamos fazendo o limite quando o x tende para mais infinito. Então, o x seria um número positivo. Porque, na realidade, a raiz quadrada de x ao quadrado não é x. A raiz quadrada de x ao quadrado é o módulo de x, que ele é igual a x se o x for maior que zero, e é igual a menos x se o x for menor que zero. Nesse caso, como estamos trabalhando com limite tendendo para mais infinito, vamos considerar que a raiz quadrada de x ao quadrado é igual a x. Então, onde tem x ao x, vamos substituir pela raiz quadrada de x ao quadrado no numerador. Por quê? Porque ficaríamos com a raiz quadrada de 3x ao quadrado mais 4 dividido pela raiz quadrada de x ao quadrado. E poderíamos juntar essas duas raízes utilizando as propriedades da radiciação. Uma vez que é um quociente de raízes, a raiz de A dividido pela raiz de B é igual à raiz quadrada de A dividido por B. Então, juntando, ficaríamos com a única raiz quadrada do limite de x tendendo a mais infinito de 3x ao quadrado dividido por x ao quadrado, que seria o x, ok?
porque o x é igual à raiz quadrada de x ao quadrado. Separando já os limites, mais o limite quando x tende a mais infinito, de 4 dividido por x ao quadrado. Observe que todos estão dentro da raiz quadrada. E no denominador procedemos normalmente. Vamos simplificar x com x, então ficamos com o limite quando x tende a mais infinito de 2, mais o limite quando x tende a mais infinito de 6 dividido por x. Então, note na importância de transformar esse 6 em fração. Porque quando o x tende para um número muito elevado, nós já vimos pela propriedade que isso aqui seria zero. Assim como no numerador 4 dividido por x ao quadrado, fazendo o limite quando x tende para mais infinito, também seria zero. Já o limite, quando x tende para mais infinito de uma constante, seria a própria constante 2, ok? E observe que nós tiramos a indeterminação quando simplificamos x ao quadrado com x ao quadrado e ficamos com uma constante igual a 3. Então, o limite, quando x tende a mais infinito, de 3 seria o próprio 3. Tirando a raiz quadrada de 3 mais 0, ficamos com raiz de 3 sobre 2 mais 0, 2, que seria o nosso limite quando x tende a mais infinito de f de x. Seria a raiz de 3 sobre 2, que é a nossa primeira assíntota horizontal desse problema. E vamos repetir o mesmo procedimento para tirar o limite da função f de x, agora quando x tende para menos infinito. Ok? Também vamos dividir por x, tanto no numerador como no denominador, mas observe que os limites agora tendem para menos infinito. Ok? Fazendo também a divisão, você observa, aplicando as propriedades, que praticamente deu o mesmo resultado. Ok? Até aqui deu o mesmo resultado, mas temos aí uma observação. Agora, o limite tende para menos infinito. Então, notem que x é igual a raiz quadrada de x ao quadrado, porque x era positivo. Então, isso aqui não é válido quando x tende para menos infinito, porque a raiz quadrada de x ao quadrado é o módulo de x. Se nós considerarmos a função módulo de x, ela é igual a x quando x é maior ou igual a zero. E ela é menos x quando x é menor que zero. Que nesse caso o limite está tendendo para um x menor que zero. Então precisaríamos colocar o sinal negativo aqui na raiz, uma vez que a tendência é para um número negativo. Então, observe que vai dar o mesmo resultado do limite anterior, só que com sinal negativo para este problema, ok? Então, ficamos com duas assíntotas horizontais. Como o limite, quando x tende para mais infinito da função, é mais raiz de 3 sobre 2, e quando ele tende para menos infinito dessa mesma função, é menos raiz de 3 sobre 2, a nossa assíntota horizontal é y igual a L. Para dois valores diferentes, temos como primeiro assíntota raiz de 3 sobre 2 e mais uma assíntota y igual a menos raiz de 3 sobre 2. Se nós traçarmos o gráfico com auxílio de um software, nós vamos ver que nessa curva vai aparecer duas assíntotas horizontais, em vermelho. Então, um detalhe também, às vezes a gente escuta muitas vezes, algumas pessoas falam assim, mas o gráfico nunca toca a assíntota. O gráfico chega pertinho da assíntota, não toca, e só vai tocar no infinito. Realmente, ele sempre vai ficar chegando cada vez mais perto da assíntota. Mas essa afirmação de dizer que o gráfico não toca a assíntota, a gente tem que ter muito cuidado. Porque, por exemplo, a curva passa em cima da reta assíntota, que é uma reta imaginária. Mas quando ela tende para mais infinito, cada vez mais ela vai se aproximando da assíntota, agora por baixo. Ela estava acima da assíntota, dessa curva, à medida que x vai aumentando, o valor de y vai diminuindo e depois começa a aumentar de novo. E quando x vai tendendo para mais infinito, ela vai chegando cada vez mais próximo da assíntota por baixo. Já para menos infinito, observe
que a curva ela já vem de menos infinito e começa a subir. À medida que x vai diminuindo, ela vai chegando perto da assíntota, vai chegando quase que tangente a menos raiz de 3 sobre 2, mas não toca esse valor, ela vai chegando cada vez mais perto. Vamos ver agora a função y igual a arco tangente de x, que seria tangente a menos 1 de x. Então, se nós quisermos determinar o limite quando x tende para mais infinito e menos infinito do arco tangente de x, vamos ver o gráfico dessa função arco tangente. Você observe que o arco tangente de 0 é igual a 0, porque a tangente de 0 é 0. Então, lembra que o arco tangente é a função inversa da tangente. Por exemplo, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então, o arco tangente de raiz de 3 sobre 3 é qual o ângulo que a tangente é raiz de 3 sobre 3. Então, seria 30 graus. Então, estamos falando da função inversa. Então, essa função inversa, nós vamos ver que quando x tende para mais infinito, ela tende para π sobre 2. E quando x tende para menos infinito, ela vai para menos π sobre 2. Por isso que nós vimos que a tangente tinha várias assíntotas verticais. Por quê? Porque a tangente de 90 graus não existe e nem os seus múltiplos. Então, a tangente, a função tangente, ela tem infinitas assíntotas verticais. Já a função arco tangente vai ter apenas duas assíntotas que são horizontais. Tá? Lembrando também que nenhuma curva pode ter mais de duas assíntotas horizontais. Seria o máximo. Então, a curva ou tem 0 assíntota horizontal, ou uma ou duas, que é justamente quando os valores do limite dão diferente. Não tem como uma curva ter mais de duas assíntotas horizontais. Já verticais, não. Você pode ter de 0 a infinitas assíntotas verticais. Ok? Então, temos aí as duas assíntotas y igual a π sobre 2 e y igual a menos π sobre 2. Essas duas assíntotas horizontais da curva arco tangente de x. Lembrando que π sobre 2, π é 3,14 aproximadamente, temos 1,57. E esses valores também vale sempre ressaltar que estão em radiano, né? Estamos trabalhando com um ângulo em radiano. Então, π sobre 2 dá 1,57, então observe que está entre 1 e 2 aqui, um pouquinho acima da metade, e aqui entre menos 1 e menos 2, menos 1,57. Vamos fazer um exemplo de uma função irracional que queremos determinar os limites do infinito, tanto x tendendo para mais infinito ou menos infinito. Aqui aparece também um detalhe interessante. Se nós queremos calcular o limite da função quando x tende para mais infinito, observe que infinito ao quadrado seria infinito, mais 3 vezes infinito também seria um número muito grande, infinito, e somado com 1 não faria diferença, também seria infinito. A raiz quadrada do infinito também é um número muito grande, então seria infinito, menos o infinito. Então, muito cuidado com infinito menos infinito, porque aí temos a nossa terceira indeterminação de um total de 7. A primeira foi 0 sobre 0, que fizemos manipulações algébricas para tirar essa indeterminação. A segunda foi infinito sobre infinito, que vimos técnicas também em limites no infinito para tirar essa indeterminação. E a nossa terceira indeterminação seria infinito menos infinito. Muito cuidado que alguns alunos colocam, infinito menos infinito vai dar 0. Não, porque lembre que a gente está trabalhando com limites. E em limites, infinito menos infinito, se fosse o mesmo valor muito alto, ia dar 0, que é uma subtração. Se um valor for muito mais alto, tendendo a muito mais infinito que um primeiro, pode dar infinito. E o detalhe, se os dois não tiverem uma distância muito grande, pode dar também qualquer valor real. Então, essa indeterminação, infinito menos infinito, também pode dar qualquer valor. Então, temos aí a nossa terceira indeterminação. Para tirar essa indeterminação, nós vamos aplicar uma manipulação algébrica bem simples, que seria multiplicar pelo conjugado da função. Então, nós temos aqui a função
vamos multiplicar o numerador e denominador pelo conjugado. Por quê? Porque aí nós não alteramos a função. Como aqui é menos, vamos multiplicar pela mesma função, só trocando para o sinal de mais. Porque a gente pode usar aquela propriedade da fatoração, que o produto do numerador seria o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Seria menos x ao quadrado. E o quadrado do primeiro seria a raiz quadrada de x ao quadrado mais 3x mais 1 ao quadrado. Aquela propriedade a ao quadrado menos b ao quadrado é a mais b, que multiplica a menos b. E embaixo nós podemos repetir o denominador. Observe que no numerador agora vai nos propiciar poder simplificar x ao quadrado com x ao quadrado. Porque aqui, ó, nós podemos diminuir e ficamos no numerador com 3x mais 1 e repetimos o numerador. E vamos fazer agora o limite quando x tende para mais infinito dessa função já simplificada. Observe que nós transformamos numa fração para aplicar as propriedades de limite que vimos anteriormente. Vamos dividir tanto numerador como numerador pelo maior grau do denominador, que seria x. Aqui tem x ao quadrado, mas como está dentro da raiz quadrada, então ficaria x. Na realidade, o módulo de x, se fosse um produto, né, separadamente. Então, aí nós vamos dividir tudo por x e vamos separar também já os limites, uma vez que o limite do quociente é o quociente dos limites. Então, no numerador, ficamos com a função bem simples aqui para resolver, e no denominador, vamos aplicar aquela mesma regra que vimos anteriormente, com um detalhe que agora estamos estendendo para mais infinito. Então, realmente, a raiz quadrada de x ao quadrado é igual a x. Seria o módulo de x, que é igual a x. Dividindo aqui 3x por x, vamos ficar com 3, que é constante, 1 sobre x, limite quando x tende a mais infinito, de 1 sobre x, que vai para zero, né? Como vimos nas propriedades. E embaixo o limite quando x tende a mais infinito. E vamos aqui dividir por x. Então, dentro da raiz, ficamos com x ao quadrado dividido por raiz de x ao quadrado. Então, fica 1. Juntando as duas raízes, né? Raiz de a sobre raiz de b é igual a raiz quadrada de a sobre b. Então, fica a raiz de x ao quadrado dividido pela raiz de x ao quadrado, que é igual a raiz de 1, mais 3x dividido por x ao quadrado. Ficamos com 3 sobre x, tudo dentro da raiz quadrada. E 1 sobre x ao quadrado, temos aqui. Mais o limite quando x tende a mais infinito, de x dividido por x, que agora ficamos com a constante 1. Ok? O limite de uma constante, quando x vai para mais infinito, é a própria constante 3. Esse limite foi para zero. Ok? Esses dois dentro da raiz também são zero, porque vai dividir por um número muito grande, vai tender a zero. E ficamos apenas com a raiz quadrada de 1, que é constante, mais o limite quando x tende para mais infinito de outra constante 1, que será 1. Como a raiz de 1 é 1, somado com 1, ficamos com 2 no denominador, e aí temos que esse limite dessa função, quando x tende para mais infinito, é 1,5, ou seja, 3 sobre 2. Então, é bem interessante essa questão para você se ligar que quando vier uma função irracional, você pode transformá-la em uma fração para poder determinar esse limite. E, nesse caso, já aparece aí uma assíntota horizontal, que seria y igual a 3 meios. Ok? Nós vimos que quando vai para mais infinito, já temos uma assíntota. Será que quando for para menos infinito, teremos outra assíntota? Será que vai dar um valor diferente? Teremos duas assíntotas? Ou será que vai dar o mesmo valor e não teremos outra assíntota? Ficaremos com apenas uma? Ou será que pode dar mais infinito ou menos infinito e não teríamos mais nenhuma assíntota? Vai lá, faz esse exercício, atentando a um detalhe que eu acabei deixando passar despercebido, para que vocês entendam onde grande parte dos estudantes, quando a gente vai corrigir prova, por exemplo, erram. Observe que
Quando eu fui simplificar nessa questão, eu simplifiquei o 2 do expoente com 2 da raiz e disse que era x ao quadrado mais 3x mais 1. E imediatamente fui resolver o limite quando x tendia para mais infinito. E aí nós nem consideramos isso na questão e encontramos 3/2. Mas observe que se você pega agora essa mesma função simplificada e vai aplicar o limite quando x tende para menos infinito, você vai ter problema. Uma vez que eu fiz algo aqui matematicamente incorreto. Ele é válido somente quando x vai para mais infinito, que foi o que eu queria nessa questão. Se você for aplicar para menos infinito, vai lá, faz e vê o que é que vai acontecer. Por quê? Na hora que x vai para menos infinito, se eu simplificar como eu fiz, qual o problema que estaria acontecendo? Ele é igual a x, que foi o que eu fiz, quando x é maior ou igual a zero. Mas para o limite indo para menos infinito, o x é menor que zero. Então, a raiz quadrada de x ao quadrado é igual ao módulo de x, que vai ser menos x quando x é menor que zero. Vai lá e confere e deixa o resultado lá nos comentários desse vídeo. E outro detalhe bem interessante é essa função e elevado a x. Nessa próxima questão, que a base que é a base de Euler, se nós fizéssemos o limite quando x tende para menos infinito de e elevado a x, lembrando que é aproximadamente 2,71, é um número irracional, observe naquela propriedade que diz que e elevado a menos x é igual a 1 sobre e elevado a x. Se esse limite vai para um número negativo, e nós aplicamos essa propriedade, vamos ficar com 1 elevado a e elevado a infinito, que vai dar um número muito grande. Só que quando nós dividimos 1 por um número muito grande, esse limite vai tender a zero. Então, o limite quando x tende a menos infinito, vai tender a zero, ok? Então, essa curva y igual a e elevado a x tem uma assíntota horizontal, y igual a zero. Se nós observarmos aqui a função exponencial, ela é uma função crescente, uma vez que a base é um número maior do que 1, é 2,7 aproximadamente. Então, é uma função crescente. E observe que à medida que x vai tendendo para menos infinito, cada vez mais essa curva vai chegando perto do eixo x, ou seja, temos uma assíntota que é o próprio eixo x. Em y igual a zero seria uma assíntota horizontal, ok? Então temos aqui em vermelho essa assíntota horizontal y igual a zero. Já se fôssemos fazer o limite quando x tende para mais infinito agora, observe que e elevado a infinito vai ser cada vez maior, um número maior, e ele vai ser infinito, né? Vamos dizer que é um infinito positivo. Por quê? 2,7 elevado a 10 vai dar um número alto, elevado a 20 mais alto ainda, elevado a 30. Cada vez que x tende para mais infinito, essa exponencial, essa função vai tender para mais infinito. Então, observe que nesse caso, deu um limite, x tende para mais infinito, então é um limite no infinito, só que a resposta também deu infinito. Então, seria um limite infinito no infinito. Então, nesse caso, não tem uma assíntota. A única assíntota dessa curva é y igual a zero. Porque quando vai para mais infinito, ela tende para mais infinito também. Lembrando que é 2,71, esse número irracional. E nós podemos escrever o e como um limite, a partir de séries que vocês vão ver no futuro. Você pode dizer que é o limite quando n tende para mais infinito de 1 mais 1 sobre n elevado a n. Então, nós vamos fazer um artifício aqui de mudança de variável e vamos chamar de 1 sobre n igual a x. Então, x é igual a 1 sobre n. Observe aqui que n tende para mais infinito. Então, quando n tende para mais infinito, 1 sobre mais infinito, x vai tender para zero pela direita. Uma vez que a função logaritmo, que é a função inversa da exponencial, não está definida para valores menores que zero, apenas para valores maiores que zero. Por isso, nós vamos considerar o x tendendo a zero pela direita. Então, esse limite, ao invés de n tender para mais infinito, vamos ver que podemos mudar a variável e dizer que
é igual ao x quando tende a zero pela direita. 1 sobre n, nós dissemos que é x, de 1 mais x elevado a n, que seria 1 sobre x. Como x é igual a 1 sobre n, n também vai ser 1 sobre x, uma vez que x vezes n é igual a 1. Se nós substituirmos um valor bem pertinho de zero aqui, eu já coloquei um valor bem próximo de zero, nós poderíamos determinar o valor da base e, que é a base do logaritmo natural. E esse valor daria 2,71. Então, veja que, apesar de não dar exatamente o valor da base e, mas como nós aproximamos já um número bem pertinho de zero, o erro ficou só aqui a partir da 8ª casa decimal, praticamente. Então, nós temos aí um número de Euler, ou de Euler, né, para homenagear esse matemático suíço que contribuiu muito com a matemática e com o cálculo, né? Leonhard Euler. Então, para fechar essa aula, né, queria que a gente observasse 3 detalhes. Nós vimos na aula passada limites infinitos, hoje vimos limites no infinito, e vimos também agora no final da aula que os limites no infinito podem ser infinitos. Então, ficamos com limites infinitos no infinito. Para o primeiro caso, limites infinitos, observe que x tende para um valor real e a resposta do limite pode ser mais ou menos infinito. Então, esse tipo de limite chamamos de limites infinitos. Já na aula de hoje, vimos quando um limite tende para mais ou menos infinito e a resposta desse limite é um número real. Então, chamamos esse tipo de limites no infinito. E, por fim, temos os limites infinitos no infinito, que quando o x tende para mais infinito ou menos infinito, e a resposta também vai dar infinita, ou mais infinito ou menos infinito. Ok? Então, agora é com você, né? Pega lá o teu livro-texto, resolve o máximo de questões possíveis, que na próxima aula nós vamos ver um teorema bem interessante, bem legal, que é o teorema do confronto, que vai mostrar que o limite quando x tende a zero de seno de x sobre x é igual a 1. Lembram no início da aula que nós falamos de uma disciplina de pneumática que várias engenharias estudam? A engenharia mecânica, a engenharia elétrica, a automação, está presente no nosso dia a dia. Eu gostaria que você deixasse nos comentários algumas aplicações da pneumática, o que você vê no dia a dia, algumas curiosidades acerca do assunto, ok? Então, até a próxima aula. Um forte abraço aí para todo mundo. Fiquem com Deus e até lá.